Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irei ler em Mateus capítulo 24. Mateus 24, do versículo 42 ao 44, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos preparados, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Aleluia. Então, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, ela nos deixa esse alerta. Porque, irmão, Jesus, ele sempre, mesmo ele sendo filho de Deus, mas em todos os momentos Jesus dizia que nem ele sabia a hora em que ele viria buscar a igreja. Mas unicamente Deus, seu Pai, e nem os anjos também não sabiam. Mas só, meus queridos, que Jesus, ele sempre nos deixou em alerta. Olha, estai-vos preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus. Então, meus queridos, nós como servo do Senhor, nós como crentes no Senhor Jesus, nós temos que estar preparados em todos os momentos. Não é só na hora dos cultos, mas em todos os lugares onde nós estivermos, nós temos que estar preparados. Porque o Senhor Jesus pode voltar em qualquer lugar que nós estejamos, se nós não estiver fazendo a vontade do Senhor. Então, meus queridos, por isso Jesus disse: olha, estejai-vos preparados. Porque, meus queridos, nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, assim como a palavra diz, ela vai ser na hora em que nós não estamos pensando. E nós vemos, meus queridos, que muitos hoje não ligam, irmãos, para algo que é mais importante, que nós vemos que é a salvação da nossa alma. Infelizmente, meus queridos, muitos se divertem, muitos fazem de tudo, mas só, irmão, que eles não têm o melhor, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, assim como já foi lido nessa noite, que Ele é a porta, e sem Ele não tem como a gente chegar ao céu. E tem muita gente, irmãos, fazendo e acontecendo, e acham que mesmo assim vai herdar o céu. Mas só, meus queridos, que a Bíblia deixa bem claro que para nós chegar no céu, nós temos que confessar a Jesus. E infelizmente, irmãos, muitos fazem tudo e se esquecem da sua alma. Muitos, meus queridos, é a alma pedindo socorro, porque nós sabemos que ela é quem vai prestar conta com Deus, é quem vai estar diante de Deus. Meus queridos irmãos, por isso a cada dia nós temos que se preocupar mais com nossa vida espiritual. Porque nós vemos, meus queridos, que não adianta a gente ter tudo aqui no mundo, não adianta a gente ter tudo aqui na terra, se alegrar, irmãos, uma falsa alegria que é momentânea, é passageira, mas quando o Senhor Jesus voltar, viver em sofrimento eterno. Porque é o que muitos, irmãos, têm escolhido, é o que muitos têm vivido, é alegrias que não são para a eternidade, é alegrias que só estão, irmão, quando estão aqui na terra. Então, irmãos, como nós sabemos servir a Jesus, nós vemos que é um desafio servir a Jesus, irmãos. Muitas das vezes entrar pelo caminho apertado, que nós caminhamos muitas das vezes chorando. Nós caminhamos muitas das vezes, meus queridos, se arrastando. Mas, meus queridos irmãos, todo sofrimento que nós passamos com Jesus irá valer a pena, não vai ser em vão. Mas só, meus queridos, que quem sofre sem Jesus vai sofrer aqui e eternamente. Vai sofrer aqui, irmão, e na outra vida. Porque, irmãos, não existe coisa, irmão, pior do que você estar sem Jesus. Antes, irmão, nós vivíamos sem Jesus
e ali a nossos olhos era como se não fosse nada. Mas, irmão, que quando nós encontramos Jesus e Jesus nos encontrou, irmãos, nós percebemos que aquela vida que nós tínhamos era uma falsa vida. Nós percebemos que aquela vida que antes nós vivia não era vida na realidade. Porque vida, irmão, só é vida quando a gente tem Jesus. Vida só é vida quando Jesus está nela, irmãos. E nós vemos que nós, como os crentes no Senhor Jesus, nós precisamos viver, irmão, dessa forma. Se preocupando mais, irmão, com nossa salvação. Se preocupando, irmão, como a nossa vida está diante de Deus. E nós sabemos, irmão, que hoje em dia é o que muitos fazem, mas não liga para esse fato. Porque, irmão, a alma, irmãos, por mais que as pessoas não vejam, ela pede socorro. A alma, irmão, ela anseia por Jesus, ela anseia por Deus. E nós vemos que muitos não têm dado ouvido à sua alma. E estão se divertindo, fazendo tudo. E nós vemos que a sua alma morrendo pouco a pouco. E nós vemos, queridos irmãos, que a nossa alma, irmãos, ela nos mostra, ela faz coisas para nós entender que ela está precisando de Jesus. Tem dores, irmão, que nós sentimos nosso corpo, que nós vamos no médico, eles não sabem o que é aquilo, ou de onde vem aquilo, irmão, mas é a alma. Porque, irmãos, a alma, nós vemos que é algo, irmãos, que muitos não ligam, não dá ligança, mas é algo, irmão, que vai durar para a eternidade. E qual é, irmão, o destino que a tua alma está indo? Porque, irmãos, tem gente que, infelizmente, só é crente quando está dentro da igreja. Saiu da igreja, a gente não sabe mais nem o que é. Mas só, irmãos, que quando a pessoa serve a Jesus, quando a pessoa aceita a Jesus, nós não estamos aceitando somente o Salvador, mas também o Senhor. E nós, irmão, quando temos um Senhor, nós somos servos. E o servo, irmão, tem que viver em obediência com seu Senhor. Ou seja, como já foi dito também nessa noite, a gente não vive mais para a gente mesmo, mas vive para o Senhor das nossas almas. E nós vemos que o Senhor, irmão, Ele pagou o preço pela igreja. Nós vemos que Ele veio, Ele desceu, irmãos, e Ele morreu por cada um de nós. Ele pagou o preço que pertence a mim e a você. Ele pagou uma dívida, irmão, que era para mim e para você. Mas só que muitos não dão crédito a esse sacrifício. Muitos não dão crédito, não correspondem ao amor de Jesus. Porque, irmão, muitas das vezes corremos atrás de muitos amores e esquecemos do maior de todos. E que um dia, irmão, muitos vai procurar, muitos vai querer, mas vai ser tarde. Porque, irmãos, o direito à salvação nós temos enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos na terra. E tem muita gente dizendo: ah, não vou aceitar Jesus hoje, vou deixar para depois. Irmãos, muitos estão deixando para querer Jesus quando Ele voltar. Mas, irmão, né, infelizmente vai ser tarde. Porque o arrependimento, irmão, tem que ser aqui. O arrependimento tem que ser na terra, irmão. Porque arrependimento tarde demais não se salva, não tem efeito. Então, irmãos, nós precisamos mais do que nunca se preocupar com as nossas vidas espiritual. Com a nossa vida, irmão, espiritual. Porque é ela, irmãos, ela que vai ter um dos destinos, irmãos. E para nós, irmão, morar com Jesus, estar com Jesus, precisamos andar de acordo com a palavra dele. Precisamos, irmãos, estar de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a gente não erra porque não sabe. Muita gente diz: ah, eu erro porque não sei. Irmão, mas nós temos um mapa que nos leva ao céu. Nós temos um mapa, irmão. Em nossas casas nós temos um mapa que nos diz como nós temos que andar, que nós temos que se comportar, que nós temos que fazer tudo, irmão. Mas infelizmente nós não queremos. Porque, irmão, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Tudo que você precisa, irmão, está na Bíblia. Às vezes nós dizemos: Senhor, usa vaso, Senhor, usa alguém para falar comigo. E Deus dizendo: é a minha palavra.
Porque, irmão, tudo que você precisa ouvir, se você abrir a Bíblia, você vai ouvir. E nós vemos que Jesus, ele veio, ele morreu, padeceu por nós, passou, irmão, tantas atrocidades, para hoje nós ter vida, para hoje, irmão, nós ter direito de morar no céu. Então, irmão, você que ainda, você que está nos ouvindo, talvez você não está aqui, mas está ouvindo aí de sua casa, talvez você está ouvindo pelas redes sociais. Jesus, ele é o único caminho. Você, irmãos, muitas das vezes procuramos soluções para problemas em todo tipo de canto, ou em qualquer pessoa. Mas, aquele que verdadeiramente é a solução, que é a salvação, nós deixamos de último caso. Nós deixamos por derradeiro, quando ele tem que ser primeiro em tudo em nossas vidas. Então, irmãos, talvez a solução para o problema que tanto você procura, talvez está em Jesus. Está em Jesus, irmãos. Mas muitos não entendem, irmão, que só Jesus pode levar ao céu. Porque, irmão, não foi Maria que morreu em nosso lugar, não foi João, não foi André, não foi Fátima, mas sim Jesus. E só Jesus pode dar a salvação ao homem. Só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E tem muita gente procurando atalhos para chegar no céu, quando o único caminho é Jesus. E para isso, irmão, para nós chegar no céu, nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que confessar ao Senhor. Temos que se arrepender, irmãos. E o mais importante, não deixar para depois. O arrependimento tem que ser agora. Aceitar a Jesus tem que ser agora. Porque, irmão, muitos acham que Jesus só vai voltar no arrebatamento. Mas não, irmãos. Jesus também volta de forma individual. Jesus volta, irmão, de forma individual para cada um de nós. Por isso nós temos que estar prontos a todo momento, a toda hora, aonde nós estivermos, porque imagina só Jesus voltar e nós estivermos despreparados. Então, irmãos, quando a Bíblia diz dessa forma, estejam preparados em todos os momentos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Ou seja, irmão, quando a Bíblia diz em todos os momentos, é em todos os momentos e em todos os lugares. Porque não adianta nós ser crente aqui, mas quando estiver na frente de alguém, nós se desviar. Ou seja, irmão, o céu é coisa séria. E só entra, irmão, no céu quem também tiver com sinceridade com Jesus. Só entra no céu, irmão, quem tiver, irmão, preparado, quem tiver pronto. Porque, irmão, o céu não é qualquer lugar que qualquer tipo de pessoa pode entrar. Que é de todo jeito que a gente vai entrar, não, irmãos. Para entrar lá tem que ser santo, porque o próprio Deus diz: sede santo como o vosso Deus é santo. Aleluia. Então o caminho é Jesus. A porta para entrar no céu é Jesus. Não procure em outros lugares, em outras pessoas, aquilo que só Jesus pode fazer, pode nos dar. Porque só Jesus leva ao céu. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.